Hoje a gente vai falar de uma dinastia que durou menos de 50 anos, mas olha, o impacto dela ecoa por toda a história bizantina. Foram chamados de tudo, né? Usurpadores, hereges, mas a grande questão que fica é: e se a dinastia amoriana foi, na verdade, a arquiteta, bem improvável, de uma nova era de ouro? Para a gente entender essa dinastia, a gente tem que começar com um ato de violência bem chocante. A história toda começa com uma conspiração, sabe, tramada numa cela de prisão que acaba num assassinato sangrento em plena manhã de Natal. E é esse evento que dá o pontapé inicial para quase meio século de mudanças, assim, radicais no Império Bizantino. Olha, o período amoriano foi bem curto mesmo. Pensa nele como um sanduíche, né, entre o governo do Leão V e a famosa dinastia macedônica. Durou ali de 820 a 867. É uma janela de tempo pequena, mas, nossa, é absolutamente crucial para entender tudo o que aconteceu depois no Império. E o que mais marcou o começo dessa era? Bom, foi uma crise profunda, tanto religiosa quanto política. A gente está falando aqui da luta pelas imagens, um conflito que literalmente partiu o império ao meio. O conceito-chave aqui é um só: iconoclastia. E o que é isso, afinal? De forma bem simples, era a crença de que usar ícones religiosos, sabe, imagens de santos, de Cristo, de Maria, era basicamente idolatria. E por isso tinha que ser proibido e as imagens destruídas. E essa crença, claro, dividiu a sociedade em duas. De um lado, os iconoclastas, e entre eles estavam os primeiros imperadores amorianos, o Miguel II e o Teófilo. Do outro lado, os iconódulos, que defendiam o uso dos ícones e que tinham uma defensora de peso, a imperatriz Teodora. E é importante entender, essa divisão não era só sobre religião não, era profundamente política. E é aqui que a gente chega no fundador da dinastia. Uma figura, olha, bem complexa. Ele não chegou ao poder por linhagem, não. Foi por traição e violência mesmo. Vamos conhecer o Miguel II. A história de como ele subiu ao poder, nossa, parece roteiro de filme. Imagina só, primeiro ele ajuda o amigo dele, Leão V, a virar imperador. Só que a amizade vira rivalidade e o Leão condena ele à morte. Mas, mesmo da prisão, o Miguel consegue organizar uma conspiração e os seguidores dele assassinam o imperador Leão V em plena missa de Natal. Com o caminho livre, Miguel assume o trono. Só que o reinado dele já começou no meio do caos total. Ele teve que enfrentar uma guerra civil brutal que quase custou o trono dele, fora os desastres militares, né? A perda da Sicília começou ali, Creta caiu, e claro, ele insistiu na política super impopular da iconoclastia. E aí vem a grande ironia da história. Porque apesar de toda essa confusão, de toda essa turbulência e da reputação dele, o Miguel II conseguiu algo que parecia impossível. Ele trouxe estabilidade para um império que estava à beira do colapso. Basicamente, ele arrumou a casa para o seu sucessor. E o sucessor dele foi seu filho, Teófilo. Ele é uma figura lembrada principalmente por duas coisas: as guerras sem fim contra os árabes e por ser o último imperador a defender a iconoclastia com unhas e dentes. O reinado do Teófilo pode ser resumido numa palavra: luta. Era uma luta constante. Lá na fronteira oriental era um eterno cabo de guerra. Derrotas, depois vitórias, aí vinham mais derrotas. Uma guerra de desgaste mesmo, sabe? Sem um vencedor claro e que consumiu boa parte do governo dele. Mas talvez o legado mais importante dele seja justamente esse. Ele foi o fim de uma era. Porque com a morte dele, aquela política oficial do império de destruir imagens religiosas também morreu. Ele foi, de fato, o último imperador iconoclasta. Na morte do Teófilo abre caminho para o último e, com certeza, o mais controverso governante amoriano, o filho dele, Miguel III. E o reinado dele foi uma virada de chave gigantesca para o Império. E essa virada toda pode ser resumida em um único ano. Guarde esse número: 843. Foi nesse ano, 843, que a mãe do Miguel III, que era regente na época, a imperatriz Teodora, uma iconódula fervorosa, botou um ponto final oficial na iconoclastia. Ela restaurou a veneração dos ícones e acabou com mais de um século de briga religiosa. Para se ter uma ideia, esse evento é tão importante que é celebrado até hoje na Igreja Ortodoxa como o triunfo da ortodoxia.
Só que o Miguel III, coitado, não é lembrado por isso. Os historiadores que vieram depois, principalmente aqueles que queriam justificar o sucessor dele, que por sinal foi quem o assassinou, pintaram ele como um cara fraco, depravado e deram para ele o apelido nada lisonjeiro de o Bêbado. E aí que a história fica fascinante, né? Porque, apesar dessa fama horrível, foi justamente no reinado do Miguel III que as sementes de um baita renascimento cultural e intelectual foram plantadas. Pensa bem, o fim da iconoclastia liberou uma energia criativa nova no Império. Então, vamos lá. Qual é o saldo final desses 47 anos de governo amoriano? Qual foi o impacto real que eles deixaram? Quando a gente junta todas as peças, o legado é surpreendentemente positivo. Vamos ver. Eles acabaram com um conflito religioso que estava rasgando o império por dentro. Eles estabilizaram o governo depois de anos de caos. Eles deram início a um renascimento intelectual e, o mais importante de tudo, eles prepararam o terreno para a dinastia macedônica, que foi um dos maiores auges da história bizantina. Isso nos traz de volta aquela pergunta lá do começo. Será que eles foram só isso? Usurpadores, iconoclastas e, no fim das contas, um bêbado? Ou será que essa visão é simplista demais? Talvez, só talvez, a dinastia amoriana, com todos os seus defeitos, tenha sido exatamente o que o Império Bizantino precisava naquele momento. Os arquitetos improváveis do seu próximo grande renascimento. Fica aí a reflexão.